Hoje, palavra breve para nossa meditação. Que encontra-se no livro de Atos, Atos 27, 40. Atos 27, 40. Acharam aí? Cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficassem no mar. O sol soltaram também as amarras do leme e, alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, 41, dando, porém, no lugar onde as duas correntes se encontravam, alcançaram ali encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se despedaçava pela violência das ondas. O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos, para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer isso. Ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra, quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Amém? A mensagem que Deus ministrou no meu coração hoje é que Deus é um Deus que quebra as correntes. Deus é um Deus que quebra as amarras. Deus é um Deus que entra na nossa peleja, que entra na nossa história e faz promessa e muda ela. Esse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele estava sendo levado prisioneiro naquele navio, e o mar estava revolto,
Mas o apóstolo Paulo tinha uma promessa que ele não morreria daquela forma, e nem naquele lugar, e nem naquele momento. O apóstolo Paulo precisava pregar ainda para muitas pessoas sobre o Evangelho, sobre Cristo Jesus. E naquele barco tinha muitas pessoas. E em um dado momento, eles já estavam sem esperança, achando que iam todos morrer. Deus falou ao apóstolo Paulo que ninguém morreria, desde que eles ficassem no barco. Às vezes, tudo que nós precisamos é chegar na praia, na segurança, colocar os nossos pés em terras firmes. A vida tem sido difícil e as lutas têm tentado nos afogar. Pessoas tentando contra a nossa vida. As lutas são diversas, mas temos uma promessa da parte de Deus, que diz que tudo ficará bem, mesmo que não pareça. Creia somente, siga remando, até chegar em terra firme. O versículo 40 diz que, levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela, de proa ao vento, dirigiram-se à praia. Aqui, gostaria de trazer essa mensagem para o entendimento de prisões, de amarras. Quando um policial ele quer subjugar, quando ele quer dominar alguém que ele prendeu, um homem ou uma mulher, vamos dar o exemplo aqui de um homem muito forte ou violento. A gente vê isso muito nos tribunais, onde tem pessoas perigosas. As polícias, elas algemam as mãos, algemam-se os pés, e eles deixam uma corrente bem curta para que a pessoa só tenha esse movimento de fazer isso. E ao fazer aquilo, você tem todo o controle sobre aquela pessoa, mesmo ela sendo forte, ela não consegue sair daquelas amarras. E às vezes o inimigo tem colocado essas amarras na gente, nas pessoas. Ele tem prendido as mãos, prendido os pés, ele tem escravizado a nossa mente. Mas Deus é Deus que tira as amarras. Deus é Deus que te manda e te ordena a levantar a âncora. Temos uma promessa de salvação da parte de Deus. O apóstolo Paulo, nessa situação difícil, se apegou na promessa do Senhor sobre salvação. Às vezes as lutas são tão grandes que perdemos o ânimo e pensamos em desistir. Porém, não devemos agir pelo que vemos, e sim pelo que acreditamos, na promessa de chegar em terra firme. Portanto, levante as âncoras, remova o que te prende no lugar de tribulação. O que tem te impedido de ter vitória são as âncoras que usamos para fixar em um local de conforto. E quando estivermos no local de conforto, não chegaremos ao lugar da promessa. A nossa vida é como se estivéssemos em um barco, nos aventurando em alto mar. Só que às vezes é melhor você ficar, a gente prefere ficar na costa, a gente prefere ficar em um lugar de conforto, mesmo sabendo que ali é um local perigoso. E para chegarmos em um local, em outro local, nós precisamos avançar. Mas o medo nos para, o medo nos apavora. A nossa mente pode ter âncoras que nos prende, que nos fixa, que fixa o nosso barco, o nosso meio de transporte nessa vida. Essa âncora pode ser a nossa mente presa. O diabo também pode ser essa âncora que tem colocado amarras e correntes para nos aprisionar. A nossa alma também pode ser essa âncora, a nossa, sabe? Pode ser a nossa âncora também.
as dúvidas, os medos, tudo isso tem âncora e tem aprisionado a nossa vida em um lugar que nos traz, muitas das vezes, uma falsa segurança. Mas a ordem de Deus é para que nós possamos avançar e sermos libertos dessas amarras, de todas essas coisas. Por isso que é necessário. Teve um momento ali que não dava mais para o apóstolo e toda aquela comissão, aqueles marinheiros ficarem ali naquele local. Eles tinham que tomar uma decisão. Por quê? Se aquele navio se despedaça ali em alto mar, todos morreriam. Então eles precisavam ir para algum lugar seguro, que é a terra firme, para o nosso habitat natural. E às vezes Deus está nos convidando a sair do alto mar e vir para a terra firme, porque a nossa condução não é uma condução segura. Mas estamos com as âncoras, né? A âncora é aquele arco gigante que é lançado ao mar e fixa ali, e o barco não se move. E o texto também diz que é preciso deixar ir. Ele diz assim removemos o que nos aprisiona. Estamos livres para ir. Jesus nos encoraja em todo o tempo a confiar em seu amor e na força do seu poder. Quando confiamos e entregamos a nossa vida a Deus, nada pode nos impedir de avançar. O mar pode ser assustador, não deixe o medo te paralisar. Lembre-se que a sua liberdade depende da sua decisão. A sua liberdade está em jogo. Não tenha medo do novo. Você não está só, Jesus está contigo. É preciso, como diz aqui no texto, quando amanheceu, deixando as âncoras, deixaram que ficassem no mar, está vendo? Soltaram também as amarras do leme. Geralmente, eles recolhem a âncora e jogam de novo, deixa guardada. Dessa vez não tinha condições, cortaram e largaram lá. Às vezes é necessário deixar aquilo que nos prendia, que nos aprisiona lá. Não carregue contigo para o novo tempo, para onde você está indo, porque aquilo ali só vai te trazer prisão. Por isso que a Bíblia fala: aquele que bebia não bebe mais, aquele que fumava não fuma mais, aquele que que se prostituía não se prostitua mais. Isso tudo são amarras que o inimigo tem colocado na vida das pessoas. Portanto, deixamos essas coisas, largas as amarras do leme. Nós somos um barco em alto mar da vida, a enfrentar um mar de dúvidas, um mar de frustração, um mar que pode até nos matar. É necessário termos um bom piloto. Acredite, não somos esse piloto. Precisamos soltar as amarras do leme de nossa vida. Precisamos deixar que alguém com experiência e habilidade possa conduzir a nossa vida. Este alguém é Jesus Cristo. Solte o leme, entregue nas mãos de Deus, e você verá o que Ele vai fazer. Ele te conduzirá em segurança até a terra firme. Deixe Cristo guiar as suas decisões, seus planos, sua mente. E o mar revolto que está à sua frente será um local seguro. Nosso problema é que às vezes a gente tira essas amarras e decidimos guiar esse barco, guiar a nossa vida ao nosso próprio entendimento, com as nossas próprias decisões. Mas o oceano, ele é perigoso, essa vida é perigosa, o nosso adversário, ele é cruel. Então precisamos colocar Cristo como guia desse barco, porque às vezes parece que vai afundar, parece que vai naufragar,
Mas se Cristo estiver no comando, vai ficar tudo bem. Mas se eu e você tomarmos as rédeas, olha o que pode acontecer. Versículo 41. Dando, porém, no lugar onde as duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A poa encravou-se, fixou e ficou imóvel, mas a popa se despedaçava pela violência das ondas. Se Cristo é o nosso condutor, isso não aconteceria. Mas já que aconteceu, não é o fim. Porque a promessa de Jesus é nos dar vida eterna, vida em abundância, vida em segurança. Com Cristo no barco estamos seguros, porém quando nós mesmos tentamos guiar este barco, podemos cair em ciladas e perder o barco. A única coisa que nós tínhamos para tentar sair daquela situação, a gente acaba perdendo. Às vezes é assim, a gente está numa situação difícil, e a gente tenta fazer com a nossa própria força, com a força do nosso braço. A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem, na força do seu braço. E aí, nessa caminhada, acabamos perdendo aquilo que nos dava segurança, aquilo que nos dava confiança, porque colocamos a confiança no barco e não colocamos a confiança em Jesus. E além de confiarmos no barco, estamos confiando que somos um bom motorista, e não somos. Nós não sabemos nem como orar, nós não sabemos nem o que pedir a Deus. É por isso que Deus fala assim: olha, quando você não souber o que pedir, peça ao Espírito Santo, que vai interceder por você por gemidos inexprimíveis. Eu não sei onde seu barco ficou preso, eu não sei como está a sua vida, mas eu sei que quem te fez a promessa é fiel para cumprir. Você chegará em terra firme, em segurança, e tudo pode estar a desmoronar. Porém, não olhe para a circunstância da vida, olhe para Cristo, que nunca deixará um filho só e desamparado. Deus nunca vai deixar um filho desamparado, ainda que uma mãe venha esquecer de um filho que ainda mama. Deus fala que todavia, ainda que isso aconteça, porque é difícil, mas se, mesmo assim pode acontecer, mas mesmo assim, ainda que isso aconteça, Deus nunca te deixará. Pode o pai abandonar, a mãe abandonar, o filho abandonar, o esposo abandonar a esposa, mas Cristo nunca nos abandona. O diabo tem ordens para matar, para ferir, mas Cristo tem um socorro para nos dar. Versículo 42. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. A ordem do diabo é essa. Quando ele percebe que você está perto de alcançar a vitória, você está perto de se libertar, você está perto de sair das amarras que te prende, está perto de deixar o passado, você está perto de fazer aquilo que Paulo diz: uma coisa eu faço, eu esqueço-me das coisas que passou e avanço para a que estão diante de mim. Quando você está perto de fazer isso, quando você está próximo de fazer isso, o diabo dá ordens aos seus demônios, aos seus espíritos malignos, para te fazer parar, para te matar, porque ele sabe que você está perto de alcançar a vitória, está perto de chegar em terra firme. O diabo pode estar furioso, porque você não para, porque você não desiste, porque você está sempre lutando pela sua liberdade. Ele tem tentado sabotar os seus sonhos desde que você nasceu. Talvez você está sem força, sem esperança, e até o seu barco afundou, e você não sabe nadar, mas não esqueça de que você não está só. Deus sempre enviará o socorro no dia da angústia. O diabo pode dar uma ordem para te matar, mas Deus envia os seus anjos, e a ordem de Deus a seu respeito é:
proteger a sua vida, é te dar a vitória, mesmo que tudo esteja complicado, mesmo que o teu barco já não existe mais, você perdeu a única coisa. Sabe aquele dia que você perde o chão, aquele dia que tudo se vai e você, a única coisa que você ainda se apegava, se foi. Versículo 43, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, a ordem pode ser para te matar, mas Deus vai dar ordem aos seus anjos, ao teu respeito. Aquela toda embarcação foi salva porque existia ali dentro um homem de Deus com uma promessa. A sua vida vai poupar a vida de outros, porque Deus não abandona os seus filhos, Deus não abandona os seus. O impedimento, Deus levará pessoas para guerrear por você, pessoas para te defender e te ajudar. Pode vir de onde menos você espera. Aqui o apóstolo Paulo teve o socorro vindo daquele centurião, porque a ordem do diabo era para que ele fosse morto, para não fugir. Mas o centurião, querendo salvar a vida de Paulo, salvou a vida de outros. Creia que Deus dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, para te guardar em todo o teu caminho. E se você souber nadar, está na hora de pular fora desse barco. Eu me lembro muito bem que eu estava em uma situação de conflito, entre sair de um certo lugar ou permanecer, porque eu estava debaixo de uma ordem e debaixo de uma promessa. Deus havia pedido algo para mim e eu disse sim, mas eu disse sim condicionado a uma proteção. Eu pedi que Ele cuidasse da minha família, e eu estava com medo daquele momento, não ser a hora certa de sair, e eu, sabe, por algum motivo não ter cumprido a missão que Deus havia me dado. Mas até um dia que Deus falou comigo nesta palavra: está na hora de pular do barco. Então eu entendi que Deus já estava sinalizando. Nesse caso eu ainda tinha forças para sair nadando. Eu saí com minhas próprias pernas, com minhas forças. Eu entendi a palavra e eu me lancei ao mar e cheguei em terra firme. Precisamos saber a hora de abandonar algumas coisas que está impedindo a nossa vitória. Tem pessoas que estão há anos lutando por uma guerra, mas não pede ajuda, não pede socorro, insiste em viver neste mundo sem Jesus, tomando suas próprias decisões, e não percebem que o seu barco está destruído e não há mais condições de navegar. Eu não sei como você se encontra, mas a sua vida está desmoronando. Talvez este é o momento de começar a nadar, abandonar o pecado. Corra para Cristo, enquanto ainda tem forças para nadar, porque talvez você não tenha mais essa oportunidade. Lembre-se que naquele barco a ordem era de morte, mas aprove a Deus as suas misericórdias e poupou a vida daquelas pessoas, porque de um homem justo que estava no barco, que era o apóstolo Paulo. Então a ordem do centurião disse: aqueles que sabem nadar, pule. E tem pessoas que mesmo vendo esse livramento permanece e é tragado pelo diabo, é tragado pelas ondas. O barco está destruído, a vida está destruída, está tudo quebrado, mas a pessoa insiste em ficar ali.
sempre haverá uma saída em Jesus. No versículo 44, quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas, outros nos destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra firme. Aqui eu tenho três coisas interessantes. Três formas de você sair, de nós sairmos do problema em que nos encontramos, das prisões que nos encontramos, das amarras que muitas das vezes nos encontramos, dos problemas que muitas das vezes parecem não ter solução. Você pode sair nadando, mas se você não souber nadar, tem tábuas que você pode pegar e flutuar, ou você pode sair nos destroços. Tem gente que vai, mesmo sabendo nadar, não sai. Aí Deus dá oportunidade, tem tábuas, Ele não pega. Aí já pegaram as tábuas, já saíram e ele tem os destroços, ele não vai. Nado. Se você perdeu tudo, mas ainda te resta forças para lutar mais um pouco, você é essa pessoa que vai sair da prisão ou da situação que te aprisiona a nado. Lance-se ao mar com todas as suas forças e Jesus está te esperando do outro lado, com descanso e pronto para mudar a sua vida por completo. Vamos lá. Jesus tem salvação para você. Portanto, tem pessoas que ainda têm forças. Então, se você que me assiste, ainda te resta força, ainda te resta esperança, corra hoje, corra agora para os pés do Senhor. Procure uma igreja mais próxima da sua casa. Você ainda tem forças para ir? Vá. Porque Cristo tem vida e vida nova para você. O diabo está aprisionando as suas mãos e os seus pés. Quando aprisiona os pés, você não pode correr. Quando tranca suas mãos, você não pode se defender. E quando os seus dois membros estão presos, você é totalmente dominado. E Cristo já te libertou na cruz do Calvário. Você já não é mais escravo. Você não é escravo do medo. Você não é mais escravo do diabo. Não se permita ser aprisionado, mas é necessário ter essa força de vontade para sair das prisões. Você pode sair em tábuas. Talvez você está tão destruído, se afogando e não sabe nadar, mas precisa salvar a sua vida. Não se entregue. Olha ao seu redor, ainda sobrou algumas coisas que você possa se agarrar e salvar a sua vida. Cristo te envia um suporte no momento de dificuldade. As tábuas é tudo o que restou. Então segure bem firme, siga a Jesus e não olhe para o que se foi, olhe para o que está ao seu redor. Talvez você não tenha forças para nadar, mas tem alguém para nadar, que não tem muito mais força, não tem mais forças para continuar, mas tem alguém que está disposto a te ajudar. Talvez você está ali e essa pessoa que está disposta a te ajudar pode ser essa tábua, que também está em uma situação difícil, mas te faz um convite. Mas vamos lá, vamos hoje para a igreja, vamos comigo. Quantas vezes a gente fala, tem que convidar uma vez, duas vezes, três vezes. Você talvez seja essa tábua que está sendo, sabe, um amparo para que essa pessoa chegue em terra firme. Portanto, não desperdice as oportunidades que Deus tem te dado. Deus tem enviado tábuas, Deus tem enviado para você. Já que você não sabe nadar, já que você já não tem mais forças, eu vou enviar alguém para ir contigo. Mas faça algo, está pertinho, a terra firme está logo ali.
De lá onde eles avistavam a terra firme, mas era necessário lançar-se no mar, em águas profundas, para salvar a sua vida. Às vezes é necessário nos lançar para salvar a nossa vida. E lançar é difícil, mas ficar na situação que estamos é pior ainda. Ou você pode sair nos destroços. Ainda que você não saiba nadar, ainda que não encontre apoio de quem deveria te ajudar, não desista. Em toda ruína há destroços. Mesmo que pareça ser o fim, sempre terá uma saída, quando Jesus é o teu ajudante. O diabo não vai te aprisionar, porque Jesus já te libertou. Junte forças e agarre Cristo, mesmo estando aos pedaços, Ele te refaz e te dá uma nova vida. Note que sempre há uma forma de você salvar a sua vida, mesmo que você ainda está aos pedaços, mesmo que você não entendeu que era necessário pular do barco e permaneceu. Por algum motivo você não teve coragem de pular daquele barco. O interessante, quando nós vemos a passagem do apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro, ele era pescador, ele sabia nadar. Mas interessante que quando ele pula do barco ao encontro de Cristo, ele começa a andar sobre as águas, quando ele começa a olhar ao seu redor e começa a ver as circunstâncias, ele começa prontamente a afundar. Mas Pedro não sabia nadar. Às vezes a nossa agonia é tamanha, às vezes a nossa tribulação é tão grande, nosso medo é tão grande, que esquecemos de que sabemos fazer algumas coisas. Às vezes esquecemos que podemos pular do barco, mesmo sabendo nadar. E aí ficamos para trás. Mas Deus está sempre enviando um anjo, enviando alguém para nos fazer pular, sair daquela situação e alcançar a terra firme, porque Ele está lá nos aguardando. O diabo tem acorrentado os pés e as mãos de muitas pessoas, porém Jesus tem libertado os pés e as mãos de quem nele confia e faz dele o seu braço forte. Hoje eu profetizo e eu ordeno em nome de Jesus que todas as correntes que aprisionam a sua vida sejam quebradas em nome de Jesus. Todas as correntes que aprisionam, que prendem as mãos, os pés, a mente, sejam quebradas pela autoridade que há no nome de Jesus. Eu ordeno que todos os demônios que estão aprisionando as pessoas aqui neste bairro, nesta cidade, saia e leve toda a sua bagagem e libere a vida das pessoas, que elas possam tirar as âncoras que as aprisionam e que elas possam ser livres pelo poder que há no nome de Jesus. Porque pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Receba a liberdade. Deus, libera a mente, Senhor, agora das pessoas que estão aprisionadas, que elas possam entender que elas podem sim cortar as âncoras, que elas não tenham medo, deixa as âncoras lá, deixa aquilo que aprisiona elas lá, que elas possam entender que aquilo que está aprisionando é necessário cortar e deixar e seguir, porque já foi dado ordem, vá. E que elas se permitam que o Senhor as guie até a terra firme. Mas se encontra alguém aqui que por algum motivo tentou
Se existe alguém que tentou seguir com suas próprias forças, guiando o seu barco, mas aí agora o seu barco ancorou e ficou preso, ela está presa, ela não sabe o que fazer, e a sua vida está sendo destruída, este barco está sendo destruído, a família está sendo destruída, os negócios destruídos, a vida sentimental está sendo destruída. E se ela ainda tem força, Senhor, ajuda ela para que ela possa pular do barco, enquanto ainda sabe nadar. Mas se ela não tem força, envia tábuas, envia pessoas, para que possa conduzi-la até a segurança, até a terra firme, até o teu encontro. Senhor, mesmo que não apareçam essas pessoas que simbolizando essas tábuas, que elas ainda se agarrem aos destroços que sobraram, e que ela possa se apegar em Ti, e com muitas forças agarrar nesse destroço, segurar a sua vida em Ti, e vir se arrastando, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, que veio se arrastando até o Senhor e encontrou a cura. E que todas as amarras sejam quebradas pela autoridade que há no nome de Jesus. E que ninguém fique preso pelo diabo, que ninguém fique preso pela sua mente, que ninguém fique preso pela sua alma, e que todos sejam livres pelo poder que há no teu nome, Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, trazer a bênção apostólica, que esta é uma breve palavra que eu queria trazer nessa noite para a igreja. Amém? Feche os olhos. Deus, eu te entrego a nossa vida em tuas mãos, eu te entrego a Belivre em tuas mãos, eu te apresento os dízimos e as ofertas da tua casa, eu apresento cada dizimista, cada ofertante da tua casa, que ele, Senhor, possa ser próspero em tudo aquilo que eles fizerem. Honra a nossa fé, traz pessoas para nos ajudar a manter a tua casa, a cobrir os custos da tua casa de oração. Eu te entrego, Senhor, o meu trabalho, a minha vida, te entrego a vida da igreja, o trabalho da igreja, e que possamos ser sustentados por Ti em meio a dias difíceis. Nos dá uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana produtiva. Envia clientes, Senhor, até o meu comércio, para que eu possa de lá tirar o sustento da tua casa e o sustento da minha casa. Nos dá uma semana abençoada. Te peço por livramento agora, e te entrego a vida dos meus filhos em tuas mãos, onde quer que eles estejam neste momento, que o Senhor possa guardar, cobrir com teu sangue, proteger, envia anjos, guerreiros. Fecha, Senhor, a tampa da sepultura, fecha, Senhor, quebra todo laço, que eles possam, todos os laços, toda armadilha preparada seja quebrada pela autoridade que há no nome de Jesus. Guarda a minha casa, guarda a tua casa, cobre-nos com teu sangue, guarda a vida das pessoas também que estão assistindo e que irão assistir essa mensagem, que tu possa guardar a vida delas. Leva-nos em paz, em segurança, debaixo da tua potente mão. Nós te amamos e reconhecemos que só há liberdade quando o Senhor está no nosso barco. O Senhor é o Deus que nos conduz em verdes pastos. O Senhor é o Deus que nos conduz em direção aos céus. É o Deus que nos guarda, que nos livra e que nos alimenta, e que nunca nos abandona. Por isso eu te agradeço em nome de Jesus, e que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre nossa vida. E você diz amém. Está encerrado em nome de Jesus.